Olá, estudantes da Escola Municipal Caio Líbano Soares. Estamos de volta aí para gravar a segunda dica dessa semana para vocês. Estamos trazendo aí hoje um pouquinho mais do bloco 23. E a gente vai falar hoje sobre os juros compostos, né, Heitor? Lembrando que no outro bloco a gente já falou um pouquinho sobre os juros simples, né? E agora a gente vai trazer para vocês aí o que realmente acontece no mercado, né? Que é os juros compostos. Então, o Isso. Heitor vai dar início aí explicando um pouquinho para vocês e eu vou complementando aí. Obrigado, Rodrigo. Então, como você disse, né? Semana passada a gente enviou a parte teórica de juros simples, tá? Então, a nossa ideia é que esse segundo material seria passar a parte teórica de juros compostos, tá? Vou ler a definição que a gente coloca, tá? O regime de capitalização a juros compostos é aquele em que a taxa de juros é aplicada sobre o montante obtido a cada período de tempo considerado, ao dia, ao mês, ao ano, etc. Sendo que, inicialmente, se aplica o valor no capital, emprestado ou aplicado, mas é preciso expressar o período de tempo na mesma unidade da taxa, tá? Então, professor, qual que é a diferença, né, do juros simples, tá? Então, tá, só para fazer uma recapitulação, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma revisão, tá? Então, gente, o que eu tenho que ter no juros simples, tá? No juros simples, gente, imagina, eu peguei R$ 1.000 emprestados, tá? A juros simples de 1% ao mês, tá bom? Imagina que eu paguei essa dívida depois de 4 meses, tá? A diferença que tem entre os juros simples e os juros compostos é que o meu juros vai sempre incidir nos juros simples no capital inicial, tá? Ou seja, a taxa de juros vai sempre insistir no tanto que eu incidir no tanto que eu peguei emprestado, tá? Agora, qual que é a diferença dos juros compostos? Não é desse sistema, tá? Imagina que eu peguei R$ 1.000 emprestado à taxa de 1% ao mês, tá bom? Então, primeiro mês, imagina que eu paguei 4 meses, vou pagar R$ 10 de multa, tá? Então, no segundo mês, o que vai acontecer? O meu juros não vai incidir em cima do capital, vai incidir em cima de quem? Em cima dos 1.000 mais 10, ou seja, dos 1.010, ou seja, em cima de um valor maior, né? Então, quando eu calculo essa porcentagem, como esse valor é maior, vai dar um valor maior de R$ 10, que seria 1%, tá? Então, eu teria pagando mais juros, tá bom? Basicamente seria isso. A gente vai tentar desvendar um pouquinho isso, falei com as palavras aí, tá? Então, E uma coisa vamos... legal que pode facilitar também para eles, né, tentarem entender a diferença de uma coisa para outra, olha aqui, ó, juros simples aqui, ó, ele é um crescimento linear, ó, ele é constante, tá vendo? A linha vai crescendo e para, né? A mesmo tanto a cada mês, né? Agora, olha aqui o composto, ó, o valor ele vai só ó, aumentando, é igual essa curva do Covid aí, né? É uma exponencial, tá vendo? O crescimento ele é diferenciado aqui, ele vai aumentando em relação ao valor anterior e cresce mais rapidamente do que o juros simples, tá bom? Bacana, Rodrigo, isso mesmo. Então, aqui, ó, imagina uma situação problema, tá? Vamos para a prática, né? Ao aplicar R$ 100 a juros compostos a taxa de 10% ao mês durante 3 meses, qual o montante obtido ao final desse período, tá? Então, só lembrando, o capital que a gente pegou aí, R$ 100, a gente aplicou esse valor, tá? A taxa para a gente é 10% ao mês, tá bom? E o tempo, né? Quanto tempo ficou aplicado esse dinheiro foi 3 meses, tá? Então, a gente tem, como o Rodrigo falou, C igual ao capital inicial, aí o dinheiro inicial, tá? E que observa, ó, C igual a 100, I igual a 10% ao mês e T igual a 3 meses, tá? Como foi utilizado juros compostos, a taxa mensal é computada a cada mês sobre o montante obtido ao final do mês anterior, como eu bem disse. Então, pegou o primeiro mês, calculei 10% em cima do 100. 10% de 100, R$ 10. Então, depois, ao final do primeiro, que passou o primeiro mês, eu pego 100, somo com 10, então eu teria um montante de R$ 1.110, tá? No segundo mês, então o que eu vou fazer? Eu não vou calcular 10% em cima do 100, eu vou calcular os 10% em cima do 110. Ou seja, 10% de 110, ó, observe que o juros já deu mais, ó, deu R$ 1 a mais do que no mês anterior. Eu vou pagar R$ 11 de juros já, tá? Então, na hora que eu vou pegar, calculo os 10% de 110, deu 11, então isso foi os juros, então eu vou calcular o montante. Eu não devia 110. Somei mais 11 do juros segundo mês, então foi para 121. No terceiro mês, o que eu faço? Calculo 10% do mês anterior. O mês anterior, quanto que era o montante? 121, tá? Então, 10% de 121, 12,10. Somei depois meu montante final, 121 mais 12,10, 133,10.
tá? Interessante, né, Heitor, observar que aqui, ó, o capital ele está alterando, tá vendo? Ó? Ele vai mudando a cada interação, ó. No juros simples, não, ele ficava sempre o mesmo. Não é isso? E os Com juros também vai certeza. alterando em cada interação. Então, assim, só para exemplificar que tem diferença entre juros simples e compostos, imagine que se fosse a regime de juros simples, esse exemplo, no final dos 3 meses a gente ia pagar 130, né? Seria 1% a Justamente. cada mês, R$ 10 que seria incidido sempre em cima do capital inicial, que seria a aplicação que eu fiz, R$ 100. Então, observe que dá uma diferença aí, a gente está falando em valores baixos, é claro, né? Mas já dá uma diferença de 3 e 10, né? E num período pequeno também, que é 3 meses, né? Agora, imagino em valores muito altos, em períodos mais dilatados, né? Esses valores podem assustar, tá? Então, logo ao final dos 3 meses, o montante é de 133. Então, quero saber quanto que eu paguei de juros. Ah, a gente tinha aquela formulazinha, né? Montante é igual a capital mais juros, tá? Então, para a gente achar o valor dos juros, é só pegar o montante e subtrair do capital inicial, tá? Então, eu pego 133,10, foi o montante final depois de 3 meses, subtrai de 100, então os juros pagos foram de R$ 33,10, tá bom? Isso. E para complementar aí, para a gente passar para a próxima etapa aqui, a gente já tinha falado isso numa outra bloco, que o juros simples era uma progressão aritmética, e aqui o juros composto é uma progressão geométrica, tá vendo? Ó? São números aqui em sequência, aumentando geometricamente falando. Por isso que a gente tem lá um gráficozinho que vai fazer esse movimento aqui. Tá bom? Bacana, Rodrigo. Então, aqui, ó, dando continuidade, né? Agora, veja como podemos obter um montante ao final de 3 meses de uma só vez. Ah, pessoa, eu quero fazer do jeito mais simples, né? Será que tem como? Tem, tá? Então, o montante 1, 110% do capital, então 1,1 vezes 110, tá? Montante 2, M2, 110% de M1. Então, seria 1,1 vezes 1,1 vezes 110, tá? E assim por diante, tá? Então, observa para você ver, se a gente colocar aí, o que a gente está fazendo? A gente está multiplicando 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, multiplicando ele por ele mesmo 3 vezes, né? Então, a gente teria o quê nessa forma? Então, o montante seria dado por 1,1 elevado à terceira potência, ou ao cubo, tá? Vezes 100, que no caso seria o capital inicial, tá bom? Então, o que a gente faz aí? A gente só fez, nesse caso aí, observe que dentro do parênteses, a gente separou, né? A gente desmembrou 1,1 como sendo 1 mais 0,1. Ou seja, 100%, que representa 1, mais a taxa, no caso aqui, que seria 0,1, seria a taxa de juros. Tá bom? É isso que a gente faz aí, da segunda igualdade para a primeira aí. Tá bom? Note que 1,1 é isso que a gente explica aí, 1,1 é igual a 1 mais 0,1, em que 0,1 é a taxa dada, tá? E 3, no caso aí, que seria o expoente que a gente está levando isso, é o período, né, que o tempo que a aplicação ficou lá, tá? Esse seria o expoente, tá? Da nossa potência, tá bom? Então, ou seja, pessoal, e lembrando que 100 é nosso capital inicial, tá? A fórmula para juros compostos é essa que a gente dá logo abaixo aí em azul, tá? Então, para a gente calcular os juros compostos, o montante, tá? Final, depois de uma aplicação a uma taxa tanta de juros, é só a gente pegar o seu capital inicial, multiplicar por aparentes 1 mais I, onde I é a taxa, elevado a T, onde T é o tempo. Relembrando que a taxa e o tempo, eles têm que estar compatíveis, né? Tem que ser compatíveis às unidades de medida, tá? O que isso quer dizer? Se eu der a taxa em mês, o tempo tem que estar em mês. Se eu der a taxa em ano, o tempo tem que estar em ano. Se eu der a taxa em dia, o tempo tem que estar em dia, tá? Para essa fórmula funcionar, tá bom? Lembrando que a fórmula para a gente calcular o montante é bem simples, só pegar o capital mais os juros. Tá Bacana. bom? Beleza. Bem, pessoal.